Mais serenidade, menos ansiedade. Este é o tema do nosso trimestre. E na manhã de hoje nós vamos continuar abordando o texto de Mateus capítulo 6, versos de 25 a 34. Eu disse aos irmãos que faríamos isso por uma razão muito simples. Nós identificamos ali neste texto pelo menos 6 razões pelas quais nem eu nem você deve abrigar ansiedade na alma. Mas enquanto os irmãos estão procurando o texto bíblico, deixe-me lembrar-lhes a atitude deste mês, que não é mais uma atitude da semana. Qual foi a atitude sugerida pelo pastor no início de nossa caminhada neste mês de abril? A instituição da chamada hora serena. O que é a hora serena? Você vai separar, vai consagrar um momento do seu dia para meditação e oração. A minha sugestão tem sido que você faça isso no início, no período da manhã. Também disse que não é proibido fazer mais de uma hora serena. Se a hora está conflitiva, se as circunstâncias têm abalado a sua serenidade, use uma hora serena pela manhã, outra à tarde e outra à noite. Se você não pode fazê-lo pela manhã, que o faça em outra hora, talvez lá no seu gabinete, quando você começa o dia na sua empresa, na sua sala, onde você trabalha em sua repartição, mas que este tempo não seja dedicado a outra coisa senão a busca da serenidade. A busca da serenidade. O foco deste tempo será a busca da serenidade. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta, e aí eu vou pedir que se identifique. Quantos ao longo desta semana conseguiram, pelo menos uma vez, ao longo dos 7 dias, experimentar uma hora serena? Por favor, levanta a mão para eu ver daqui. Aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. Deixe-me desafiar você que não ergueu a sua mão. Pelo menos uma vez durante os 7 dias, separe uma hora para cultivar a serenidade. Aquilo que você está buscando não vai acontecer sem que você modifique o ritmo de sua vida. Às vezes nós queremos resultados diferentes, mas insistimos com os mesmos comportamentos e atitudes. Alguma coisa precisa mudar. E isso só vai mudar quando você estabelecer esse compromisso de estar sempre aos pés de Deus, sempre diante de Deus, buscando a serenidade, Porque serenidade não é coisa que eu ou você possa produzir. Serenidade tem a ver com domínio próprio, tem a ver com mansidão, tem a ver com longanimidade. E esses 3 elementos, só citando pelo menos 3, são aspectos do fruto do Espírito na minha vida e na sua vida. Por isso, é coisa de Deus, não é coisa de homens, é coisa de Deus. Separe a sua hora serena, separe a sua hora serena. Podemos já então ler o texto? Já encontrou a referência de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25 até o versículo de número 34. O texto começa dizendo assim: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: o que havemos de comer, o que havemos de beber, ou com que havemos de vestir? Pois a todas estas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Basta a cada dia o seu mal.
Mais 3 razões vamos apresentar hoje para não andar ansioso. Apenas para relembrar as 3 primeiras. Domingo passado pela manhã nós aprendemos que o ansioso, ele não consegue separar o importante do urgente, o fundamental do essencial, e por isso acaba comprometendo, a qualidade de sua vida. Lembram-se disso? Num segundo momento, nós dissemos no domingo passado que o fato de que a ansiedade crônica tem o poder de destruir toda a nossa confiança em Deus e em nós mesmos. Avanço para a terceira referência que fiz no culto do domingo passado pela manhã. O fato de que o reconhecimento que a ansiedade ela é estéril. Ela não tem o poder de resolver problemas. Se não me engano, a referência inclusive foi aquela expressão, acrescentar um côvado à sua estatura. Não tem o poder de resolver problemas, nem acrescentar graças às nossas vidas. A ansiedade ela não acrescenta, ela subtrai, ela elimina, ela destrói. Começamos então aqui as próximas 3 referências. E a primeira delas é de que Deus não abandonou a sua criação. A natureza, à minha volta e à sua volta, está repleta de sinais do cuidado de Deus para com as suas criaturas. Eu não sei se você percebeu, mas quando Jesus fala sobre a ansiedade, ele faz uma indagação. E ele olha para mim, para você e pergunta assim, vocês não valem muito mais? E ele usa uma expressão, homens de pouca fé. A pergunta é, qual a relação que existe entre fé e ansiedade? Segundo as palavras de Jesus, o que se percebe é que a fé ela se torna pequena quando a ansiedade aumenta em nosso coração. É uma relação proporcional. Quanto maior a ansiedade, menor a fé. Quanto maior a fé, menor a ansiedade. É como se fosse uma gangorra. E esses 2 elementos estão sempre presentes na minha vida e na sua vida pessoal. Eu diria que a fé pequena, identificada aqui por Jesus, eu diria que ela é baseada no deísmo, ou seja, a ansiedade, ela se alimenta de uma teologia baseada no deísmo. O que é o deísmo, pastor? O deísmo é isso aqui, olha. É a crença em um Deus criador e não intervencionista. O que quer dizer isso? O deísmo acredita sim que Deus criou todas as coisas, mas que depois de ter criado tudo, estabeleceu Deus as leis naturais e a partir de então ele se afastou do cuidado para com a obra criada, para com a natureza, para com o mundo. É quem diz assim, eu creio que Deus existe e que Ele criou todas as coisas, mas sinceramente, Deus se incomodar com a minha vida, com a sua vida, Deus está cuidando de coisas tão pequeninas quanto os lírios do campo e as aves do céu? Não. Deus criou tudo isso e nos abandonou. Nos deixou a nossa própria sorte. Não é isso que eu leio nas palavras de Jesus. Jesus fala de um Deus presente, de um Deus que atua. E neste texto, ou pelo menos na segunda porção desse texto, Jesus faz como que uma repetição dos 4 passos que ele apresentou quando tratou das chamadas aves do céu. Olhai para as aves do céu. Ele usa um novo exemplo, ele vai falar sobre os lírios do campo. E observem se não é assim. Ele começa dizendo, olhai para os lírios do campo. Eu disse no domingo passado que isso tem a ver com uma decisão. E eu insisto, isso tem a ver com uma tomada de atitude. Olhar para fora, contemplar o mundo que está à minha volta, parar de olhar para os meus problemas. Porque a ansiedade faz isso. Ela faz com que você não enxergue outra coisa a não ser a sua própria vida, as suas dificuldades e os seus problemas. Você vai continuar falando repetidamente as mesmas coisas. E o texto sagrado parece registrar isso. Que havemos de comer, que havemos de vestir, que havemos de comer, que havemos de vestir, que havemos de beber. Parece que a vida se repete e as suas perguntas são insistentes. É preciso, portanto, tomar uma atitude. Em um segundo momento, no mesmo texto, observem. Jesus sugere a adoção de um novo modelo de vida. Ele diz que os lírios do campo, eles crescem, mas eles nem trabalham, nem fiam.
Quando Jesus falou da experiência das aves do céu, ele disse que elas nem semeavam, elas não colhiam e sequer juntavam em celeiros. Agora, em relação aos lírios do campo, ele mostra que crescimento, que grande, não é somente quem trabalha e fia. Ele está falando de um tecelão, ele está falando de alguém que está produzindo um tecido. E está dizendo que grande não é somente quem tece fios, quem trabalha, que a grandeza de um homem não está naquilo simplesmente que ele produz. Que a grandeza de uma vida não está somente naquilo em que é o produto do seu trabalho. E a partir daí eu preciso entender que eu não posso viver nesta vida imaginando que o único propósito de existir seja trabalhar, ou como diz o texto sagrado, que o meu crescimento depende diretamente do meu trabalho e de quanto eu sou capaz de fiar. O mesmo texto parece mostrar que este caminho, este modelo, exige também uma valorização da simplicidade. Enxergar a beleza naquilo que é simples. A beleza fora dos palácios, irmãos. A beleza fora dos palácios. Aí o texto vai dizer: contudo vos digo que nem mesmo Salomão. E de todos os reis de Israel, Jesus faz questão de chamar a memória, ou trazer à memória, aquele que foi provavelmente de todos os reis o mais rico. Aquele que conseguiu juntar a maior fortuna, o maior tesouro em Israel. Aí o texto vai dizer: nem mesmo Salomão. É impressionante, irmãos, porque viver este modelo de vida apresentado por Jesus implica em enxergar beleza, enxergar vida, enxergar graça fora dos palácios. Fora dos palácios. Eu não sei quantos assistiram um programa jornalístico esta semana, em que alguém lá no interior de Minas, preparando os seus queijos, uma vida tão simples, indo lá tirar o leite da vaca, mexendo lá a panela, preparando os queijos, e de repente ele olhou para a pessoa que estava, a repórter, e disse: eu sou muito feliz. E lá estava ele, mexendo a panela, fazendo o seu queijo. Felicidade, irmãos, não tem a ver com a marca da roupa que você veste, não tem a ver com a chave do carro, até o chaveiro que você balança, não tem a ver com isto. Não tem, é isso que Jesus está mostrando. Valorizar a simplicidade e perceber que às vezes há coisas tão belas que nem mesmo Salomão conseguiu experimentar. Aliás, a vida de Salomão foi uma vida muito tumultuada, muito difícil, irmãos, muito difícil. Às vezes a gente quer o palácio, faz do palácio o nosso sonho e não percebe o preço que se paga. O preço que se paga por viver de uma forma assim. Talvez por isso Jesus esteja dizendo assim, olha: não vos inquieteis. Versículo 31 ele diz: não vos inquieteis. Ele coloca novamente aquela que eu disse que é a trindade, representada por Mamon, o Deus deste século. Comer, vestir, beber, isto não é tudo. Não fique inquieto em função, não perca a sua serenidade em função do que vai comer, do que vai beber ou do que vai vestir. E isso é uma questão de fé, irmãos. E isso é uma questão de fé. Porque caso contrário, é como se nós dizéssemos o seguinte: eu sei, pastor, que Deus ele existe, que ele criou todas as coisas, mas a sensação que eu tenho é que ele me abandonou. Você já aprendeu que isso se chama deísmo. Acreditar num Deus que não interfere. Por isso, mantenha a fé. Mantenha a fé. Não chame de natural aquilo que é divino. O que o texto está mostrando é que aquilo que acontece com os lírios do campo é fruto do cuidado de Deus. Não é simplesmente a natureza. Não são simplesmente os animais dos céus, as aves do céu. Não são simplesmente os lírios do campo. Isso não é simplesmente natural. Você precisa enxergar o sobrenatural por trás disso. A Bíblia está dizendo que isso é fruto do cuidado de Deus. Não é simplesmente algo natural, o que aconteça como um fenômeno da natureza, não. É sinal ou é símbolo do cuidado de Deus. Você quer que Deus de fato cuida de você? Ou você acha que aquilo que está acontecendo na sua história, na história de sua família, essa circunstância que você está vivendo, é sinal claro que Deus lhe abandonou? Que Deus um dia criou você, que Deus um dia lhe deu a oportunidade de viver e simplesmente olhou para você um dia e disse: vire-se.
cuide-se, resolva seus problemas, eu não tenho absolutamente mais nada a ver com isto. Eu preciso acreditar no cuidado de Deus, irmãos. Eu preciso, nós precisamos. Daí passamos a mais uma razão. Dentro dos dois momentos de reflexão, esse seria a quinta razão. Eu preciso entender que a ansiedade e o materialismo não são características dos súditos do reino. Vou repetir. O que eu estou dizendo é que a ansiedade não pode ser uma marca da minha vida. Eu não posso dizer, eu sou cristão e sou ansioso. Vivo numa ansiedade absurda. O que caracteriza a minha vida não é a serenidade. O que caracteriza a minha vida é a ansiedade. Eu sou cristão, mas eu sou materialista, apegado às coisas. Eu vivo preocupado com o que haverei de comer, de beber, de vestir. As coisas à minha volta têm um significado absurdo. E eu interpreto o cuidado de Deus para comigo em função da minha conta bancária. Se ela está no azul, Deus é bom. Se está no vermelho, Deus me abandonou. Eu vivo em função das coisas materiais. Deixe-me dizer-lhes uma coisa. Eu aqui não estou falando de materialismo histórico, dialético, absolutamente. Eu estou falando do comportamento materialista. E eu acredito que existem 3 marcas para este comportamento materialista. Primeiro, é quando você começa a pensar que a centralidade da sua vida, ou seja, que a aquisição é como se fosse o centro da sua vida. Adquirir, comprar. Às vezes você até tem, mas vai lá e compra, eu estou precisando de um sapato. Aí você entra e não compra só um sapato, você compra 3 sapatos, com um dinheiro que você não tem, confiado no vencimento, na disponibilidade do seu cartão de crédito, uma bolsa, pastor, fala de homem, está certo, minha irmã, eu vou falar também de homem. Você não precisa, mas você ter um novo aparelho, ter um novo equipamento eletrônico. Aliás, esses dias eu gosto de ver aqueles programas de construção, de reforma de casa. Mas tinha um cidadão que me chamou a atenção. Ele não queria que os aparelhos eletrônicos dele, ligados à TV, ficassem escondidos. Ele queria que ficassem à mostra. O aparelho lá de DVD, o aparelho disso, o aparelho daquilo, ele queria que ficassem todos à mostra. E o rapaz que cuida da parte da decoração, da arquitetura, disse, mas rapaz, isso não vai ficar belo, isso não vai ficar... Demorou para ele ser convencido de que tudo aquilo podia ficar escondido, e ele acessar sem que aqueles... Mas ele queria que as pessoas, quando entrassem na sua casa, vissem os seus equipamentos eletrônicos. E às vezes você nem precisa, está funcionando, está bem, mas você é levado a adquirir. Não é ter adquirido, é continuar adquirindo, continuar comprando, com dinheiro que você não tem, algo que sequer você precisa, e está lá ainda com etiqueta, dentro de suas gavetas, dentro do seu armário. Você nunca precisou de fato daquilo. O que é materialismo, irmãos? É a visão, aí eu botei visão, né? Mas é a visão do bem material como essencial para a felicidade e bem-estar. Muito bem, corrigiu a tempo. Está contratada, viu? Pode levar a carteira depois lá no setor do RH. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bacharel em Direito, não é, gente? Não é todo dia, não. Mas vejam só aqui. A visão do bem material como essencial. É quando você diz assim, sem isso eu não sei como será. Como eu posso viver sem isto? A minha felicidade depende disso. Você já percebeu como algumas pessoas se sentem poderosas com aquela roupa, com aquele sapato? Já perceberam? E na hora de sentar faz questão de cruzar os pés e botar assim a mostra. Já viram? Parece gente que acabou de noivar e vai cumprimentar você e diz, olá, tudo bem? Não é? Fica com a aliança desfilando no rosto do outro. Gente, até que ponto a sua felicidade, a sua estabilidade emocional, o seu equilíbrio emocional depende das coisas? Volto a insistir. Isto significa manter um comportamento materialista. Felicidade e centralidade da vida não podem estar nas coisas. E em terceiro lugar, é quando a posse acaba sendo a definição de sucesso. Eu sou bem-sucedido porque eu possuo.
Eu sou bem-sucedido porque eu tenho. Isto é, irmãos, ou esses são os tentáculos do materialismo. E às vezes a gente pensa que não é materialista, mas é. Se eu causei algum desconforto a você à medida que mencionei esses 3 aspectos, graças a Deus, porque você finalmente está escutando que você é materialista sim. Quando você compromete a serenidade e o equilíbrio das contas em função da aquisição, do desejo de ter. Quando você começa a pensar que se você não tiver aquilo que outros têm, você não será feliz nesta vida. Ou finalmente quando você imagina que enquanto você não conseguir, você não será uma pessoa bem-sucedida. Quem foi que lhe disse isso? Porque o Jesus revelado no texto sagrado, lá no versículo 32, ele vai dizer: pois a todas estas coisas os gentios procuram. Você não tem obrigação de saber, eu é que tenho a obrigação de ensinar. Gentio, quando aparece na Bíblia com a letra O, significa aquele que não era judeu. Eram chamados de gentios, aqueles que estão fora do reino, aqueles que não vivem debaixo da soberania divina. O texto está entre chaves, eu já disse isso aos irmãos aqui uma vez. Todos os textos que não fazem parte dos manuscritos mais antigos aparecem assim nas traduções conforme os melhores manuscritos. Só para que você tenha uma percepção. Muitas vezes é um comentário da igreja, muitas vezes é uma percepção que a igreja construiu e acrescentou ao texto sagrado. Mas notem, o que o texto está dizendo é que isso não é característica de um súdito do reino. Quem faz destas coisas o alvo de sua vida está dando sinais que ainda não vive debaixo da soberania do reino de Deus na sua vida. E na segunda parte, veja o que é que o texto vai dizer. Porque vosso Pai Celestial sabe. Ele sabe. Deixa eu lhe dizer isso de novo. Deus sabe. Deus sabe que você está sem dinheiro. Deus sabe. Deus sabe que você está endividado. Sabe. Deus sabe que você está preocupado com como é que vai chegar no final do mês. Deus sabe que a sua empresa está por um fio. Deus sabe. O fato de você estar passando por tudo isso não significa que Deus não saiba, Deus o sabe. E aí você vai me perguntar: mas pastor, se ele sabe, por que está permitindo? Aí é uma outra história. Aí é uma outra história. Deixe-me lhe fazer uma pergunta: quando foi que Jesus lhe prometeu que você não teria aflições nesta vida? Não teria dificuldades para pagar suas contas? Quando foi? Onde é que isso está escrito? Oh, meus irmãos, me mostra, por favor, porque eu ainda não conheci esse lado do Evangelho. E sabe, irmãos, às vezes nós crescemos tanto, nós só crescemos quando aprendemos com os lírios do campo que crescimento não significa trabalhar e fiar. É por isso que quando nós passamos por situações assim, nós crescemos, e crescemos igual ao lírio do campo. E aí a gente vai aprender, sabe, irmãos, que essa vida que a gente tem de serenidade, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, experimentou algo assim. É isso que você precisa crer, é nisso que você precisa acreditar. Mantenha o amor. E por que eu estou dizendo isso? No primeiro momento eu disse: mantenha a fé. Não permita que as coisas tomem o lugar das pessoas em sua vida. Não permita. Às vezes a gente perde a paciência com pessoas porque as coisas não estão bem. Posso lhe fazer uma pergunta? Você acha isso razoável? Você acha isso razoável? Que você esteja iracundo, profundamente irritado, sensível demais por causa das coisas? Quer dizer que as pessoas só serão bem tratadas quando as coisas estiverem bem? Você vai condicionar o seu amor, o seu equilíbrio às coisas, ao mundo das coisas? Aí eu volto a lhe dizer: quando a matéria, quando as coisas se tornarem o centro da sua vida, a definição daquilo que é sucesso e aquilo que é fundamento da sua felicidade, quando isso acontecer, significa que você foi dragado por essa coisa chamada materialismo. Mantenha o amor a Deus, o amor à vida, o amor às pessoas, o amor à sua família, independente daquilo que esteja acontecendo, Mas há uma terceira palavra no culto da manhã de hoje, que se juntarmos com aquilo que dissemos no culto da manhã do domingo passado, será a sexta razão pela qual nem eu e você devemos permitir que a ansiedade tome conta de nossas almas. Qual é? É a certeza que a única coisa que existe é o hoje. Hoje. Amanhã
Não existe não, irmãos. E o ontem? Também não. Só existe de concreto o hoje. Antecipar o sofrimento não é sinal de sabedoria. Às vezes a gente antecipa a alegria, e aí vale a pena, né, irmãos? Vai ser amanhã, ele vai chegar amanhã. Vai ser amanhã, o casamento vai ser amanhã. Vai ser amanhã, amanhã a gente vai sair pela primeira vez. Vai ser amanhã, amanhã eu vou ser nomeado. Vai ser amanhã. É muito bom antecipar aquilo que me traz esperança, aquilo que me traz alegria. É isso que está escrito no livro de Lamentações. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. E você quer saber por que essas... Eu não ia falar sobre isso não, mas vou fazê-lo. Se eu quisesse aquela Bíblia que está com a Cláudia, eu diria assim: Cláudia, traz essa Bíblia para mim, mas não precisa levantar não, filha, é só ilustração mesmo. Sabe por que eu iria dizer traga essa Bíblia, traz essa Bíblia para mim? Porque a Bíblia não vai vir sozinha. Não é assim? Então traga, por favor, traga. Quando o texto vai dizer assim, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, é porque essas coisas que trazem esperança, elas não vêm sozinhas. Eu vou lhe dizer o que é que vem sozinho sem você chamar. O que é que vem sozinho, irmãos? Sem que você precise chamar. São as coisas que não lhe trazem esperança. Mas vem sozinho, vem em fila, irmãos, vem em rodo. Uma atrás da outra. E elas são em ondas sucessivas. Aí o texto diz assim, olha, com isso aqui você não consegue conter. A única forma de você lidar com isso é se esforçando para ir buscar, sabe, seja no passado, seja no futuro, onde for, aquilo que possa lhe trazer esperança. Mas aquilo que só faz aumentar a sua ansiedade, traga não, irmão. Traga não, meu irmão. Vai estragar seu casamento. Vai chegar na hora, você não vai conseguir, vai dar aquele branco. Já aconteceu com você? A ansiedade foi tão grande, você sabia responder, mas estava tão ansioso, que deu um branco, você não conseguiu fazer nada. É importante, irmãos, lembrar o que é que Jesus diz no versículo 34. Ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Não vos inquieteis. Eu não sei se você se recorda, mas no versículo 31 ele disse essas mesmas coisas. Por que você acha que por 2 vezes Jesus disse isso no intervalo tão curto, irmãos? Porque a inquietação é uma praga, irmãos. Ele precisa dizer uma vez, ele precisa dizer uma segunda vez. Em alguns casos ele precisa estar ali, olha, dizendo continuamente a mim e a você: não fique inquieto, não fique inquieto, calma, se acalme, calma, se acalme. Eu não sei se você tem um animal bravo dentro de casa e chega uma visita. Às vezes eu vou visitar alguns irmãos e eles dizem: não, pastor, pode ficar tranquilo que o cachorro é manso. Mas enquanto ele diz isso, ele põe o cachorro ao lado, prende numa coleira e fica aqui: calma, Bob, calma, fica aqui. Porque se não ficar dizendo não se inquiete, ele avança. É por isso que meu coração e o seu coração precisam ouvir isso da parte de Deus inúmeras vezes. Não vos inquieteis. Em outras palavras, irmãos, numa tradução minha, fica quieto. Ou numa outra tradução, se aquiete. Fique tranquilo, não vos inquieteis. E Jesus ainda vai dizer mais, irmãos, vejam só, ele vai dizer assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. E por 2 vezes ele diz, dia de amanhã, dia de amanhã. O que é que ele está dizendo? Que a ansiedade, ela antecipa aquilo que sequer existe. E eu não sei se você já se sentiu constrangida, vou usar uma outra expressão, ridícula, porque se angustiou tanto em relação ao dia de amanhã, e quando o dia de amanhã chegou, você viu que não era nada daquilo. Absolutamente nada daquilo. Eu já encontrei irmãos e irmãs que precisaram ser operados e adiaram a cirurgia, ficaram sofrendo. Aí eu fui visitar e quando eu cheguei lá: pastor, se eu soubesse que era só isso, eu já teria feito essa cirurgia há muito tempo. Viveu uma ansiedade desnecessariamente. Observe ainda nesse texto do versículo 34. Ele vai dizer que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O que é que ele está dizendo? É que por mais assustador que seja o dia que virá, Deus já está lá. E o cuidado de Deus vai se revelar. A ansiedade não conta com o socorro de Deus, só conta com as dificuldades das circunstâncias. E finalmente, veja o que é que ele vai dizer, irmãos: basta. Ele está dizendo assim, olha, é bastante, é suficiente. Tá bom. Não acrescente.
Porque ele vai dizer assim, olha, basta a cada dia, aí ele acrescenta a ideia do seu mal. Quando você entender isso, você vai perceber que essa última frase quer dizer assim, Roberto, viva um dia, repete, que eu acho que você já aprendeu, viva um dia, você sabe que isso é bom, não é? E por que a gente não vive assim, irmãos? Por que a gente concorda que não é sábio viver antecipadamente o sofrimento? Porque algumas vezes ele sequer acontece e ainda assim nós trazemos. Não, ele está dizendo, olha, basta, cada dia vai trazer a sua carga de problemas e isso é bastante. Isso já é muito para você suportar. Eu já disse que é preciso manter a fé, já disse que é preciso manter o amor. Deixe, portanto, dizer-lhe, mantenha a esperança, a tríade. Fé, amor e esperança. Mesmo que a previsão para amanhã seja sombria, não esqueça que Deus estará lá ao seu lado. Não esqueça, irmãos. Há pouco eu convidei você a participar do dia 21, não foi? Eu disse, olha, se tiver chuva a gente vai também. Eu não sei se você já brincou. Qual foi a última vez que você tomou banho de chuva? Qual foi a última vez que você tomou banho de chuva? Se tiver chuva a gente toma banho de chuva, irmãos. Eu me recordo que a gente filmou não faz muito tempo, esse ano ainda, Davi estava lá na casa do sogro, lá em Porto de Galinhas, e choveu, mas choveu muito. Mas, gente, como ele brincou com a chuva, e como ele brincou na chuva. E nessa hora a gente já fica preocupado, olha, vai ficar doente, vai ficar gripado, vai ficar isso, vai ficar aquilo. E ele aproveitou tanto aquele momento, ele corria para um lado e para o outro, e chutava a água que formava a poça. É simples, irmãos. Mesmo que a previsão de amanhã seja assim, olha, chuvas. Aí você vai dizer o quê? Eu vou brincar na chuva, ou eu vou dançar na chuva, como dizia a proposta daquele filme mais antigo. Mantenha a esperança. Deus já está cuidando de todas as coisas. Ele se antecipa ao meu sofrimento e ao seu sofrimento. E eu quero concluir o sermão de hoje. E eu quero apresentar-lhes uma conclusão em forma de ilustração. Essa ilustração faz parte do texto do Evangelho Maltrapilho. Eu acho que muitos conhecem o texto de Menin. Mas ele, em um dado momento, ele vai contar a história de um monge que estava sendo perseguido por um tigre muito feroz. E então ele correu e acabou chegando na beirada de um despenhadeiro. Ele olhou para trás e viu o tigre rugindo e pronto para dar o bote. O monge então notou que tinha uma corda que pendia na beira do precipício. Então ele agarrou depressa a corda e começou a descer pelo despenhadeiro para escapar das garras do tigre. E ele sentiu um alívio enorme com isso. Mas quando então ele olhou para baixo, ele percebeu que havia algumas rochas pontiagudas viradas para ele, e a corda não chegava até embaixo. Agora, o que é que ele faz, meu Deus? Ele olha para baixo, não dá para eu pular. Olhou para cima, o tigre estava lá olhando para ele, esperando ele subir. O que é que ele fez? Aí na história, ele diz que aquele monge viu um morango, mas pense no morango. Está pensando naquele morango gostoso. Se você não gosta de morango, pense na sua fruta preferida, meu irmão. Não estraga a ilustração, não. Vá, pense na sua fruta preferida. O monge olhou, viu aquela fruta deliciosa e que estava ao alcance de sua mão. Aí ele diz a historinha que ele colheu aquele morango, comeu e disse assim, que delícia. Esse é o melhor morango que já comi na minha vida. E o escritor vai dizer o seguinte, que se ele estivesse preocupado com as rochas abaixo, o futuro, ou se ele tivesse preocupado com o tigre que estava lá em cima, que representa o passado, ele teria perdido a oportunidade de saborear o morango que Deus havia providenciado com ele. Já sei, você, sua alma ansiosa. E depois que acabou o morango, ele fez o quê? Eu percebi que você pensou nisso. Isso é o resquício de uma alma ansiosa, irmãos. Aproveita o morango. Aproveita o morango, porque o que de fato existe é o hoje.
o que de fato existe é o hoje. Nós precisamos aprender isto, irmãos. Serenidade, serenidade. A Escola Bíblica Dominical vai nos dar a oportunidade de continuar a refletir sobre isso, inclusive trazendo os 6 aspectos que foram mencionados ao longo desse... Não vai para casa não, vai lá para a Escola Bíblica Dominical. E sabe aquela coisa do sábado? Eu não sei quantos virão, não tenho ideia quantos estarão, em Paripueira. Mas vamos ficar juntos, vamos conversar, separa na sua agenda. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer, mas dê a você mesmo de presente aquele dia ali em Paripueira, e vá com bom humor, meu irmão, vá com bom humor, leve morangos, viu? Leve morangos, e ali a gente vai passar um dia tranquilo na presença de Deus. Ajude a você mesmo, tenha paciência com você, e não se esqueça da sua hora serena. A gente vai cantar uma canção que na verdade é uma súplica para que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar, e depois de termos cantado vamos orar, e depois deixaremos este lugar em direção às classes da Escola Bíblica Dominical. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar.